Vamos adentrar a palavra de Deus nessa noite. Nós estamos ministrando sobre o tema Triunfando em Tempos de Crise. Iniciamos essa série de ministrações alguns domingos passados e por 4 oportunidades nós falamos sobre este tema. Domingo passado não entramos na ministração das mensagens da série em função do culto de celebração da ceia do Senhor, mas retomamos hoje esse assunto, este tema, e a ministração dessa série de mensagens que tem sido uma bênção para muita gente. O segredo é um só. Disse Jesus: quem escuta, quem ouve as minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E vindo a chuva, dando contra ela os ventos, a casa não caiu, mas permaneceu de pé, porque estava fundamentada sobre a rocha. Assim é aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e pratica a palavra do Senhor. Não faz sentido. Não faz sentido. Nós já ministramos 4 mensagens. Aliás, estão todas disponíveis no canal da nossa igreja no YouTube. Se você não acompanhou desde o início, você entra lá no nosso canal, AD Palavra da Vida. Lá tem a playlist Triunfando em Tempos de Crise. E você vai encontrar as 4 mensagens já ministradas até agora. Triunfar, que é obter triunfo ou prevalecer. Triunfar é ter vitória. Triunfar é vencer numa competição. Triunfar é ter êxito, êxito brilhante, êxito glorioso. E é o que o Senhor tem para nós nesses tempos de adversos, nesses tempos de adversidades, nesses tempos difíceis que nós temos passado, que nós chamamos de crise. E chamamos de crise porque crise é sinônimo de dificuldade. Crise é sinônimo de adversidade, tribulação, necessidade, provação, luta. Isso é crise. Triunfar em tempos de crise é prevalecer em meio às dificuldades e provações. A Bíblia diz que Deus não nos submete a prova nenhuma maior do que aquilo que somos capazes de enfrentar. Então não tem luta maior do que aquilo que você é capaz de aguentar. Ah, mas está pesado demais. Hoje eu mandei uma mensagem na parte da tarde para falar sobre a continuação da ministração da série, e aquele banner dizia: Deus vai te dar vitória, mas antes disso Ele quer te tornar mais forte. Filipenses 4,13, Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deixa eu já dar uma dica para você de oração. Tem hora que você tem que orar dizendo: Deus, me dá vitória. Preste atenção, isso é sabedoria de oração. E a sabedoria de oração é fundamental porque tem gente que ora e não tem resposta de oração. Jesus disse: meu povo não recebe porque não pede, ou quando pede, pede mal, para se satisfazer nas suas vontades que são vãs. A gente precisa saber pedir, pedir segundo o propósito de Deus. A gente precisa orar, precisa pedir. A oração é esse meio, essa ferramenta, esse mecanismo pelo qual nós dialogamos com o Senhor, falamos com Ele, nos relacionamos com Ele, adoramos a Ele, entramos na presença dEle e também, obviamente, colocamos diante dEle as nossas necessidades. É bíblico, Jesus diz: pedi, 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 dar-se-vos-á. Tem problema nenhum pedir as coisas em oração. O problema é não pedir nada, o problema é não orar. Agora, a oração não pode se resumir só à petição e eu me tornar um pedinte espiritual. Toda vez que eu vou orar é só para pedir, só quando eu estou numa necessidade, só quando eu estou precisando. Aí eu peço, eu faço campanha em prol do que eu peço, em prol do que eu quero. Sendo que se eu cultivasse hábito de oração, se eu cultivasse vida de oração, essas necessidades de repente já estariam todas supridas. Então pense nisso. De repente está na hora de você ter vida diária de oração. Momento com Deus, no quarto, no secreto, no oculto. Instantes em que você se separa com Deus. Como também momentos em que você eleva seu pensamento a Deus em oração, seja enquanto você dirige.
Tem uma música tocando e você está orando, falando em mistérios enquanto você está no trânsito. Seja enquanto você cuida dos afazeres de casa, seja enquanto você cuida de qualquer atribuição, aonde é tudo um tanto quanto já mecânico o processo, e a sua mente pode estar livre para você orar, para você falar com Deus. E enquanto você está trabalhando, fazendo aquilo ali, seu pensamento está no Senhor, e você está orando em espírito, balbuciando palavras, orando em mistérios, falando em outras línguas, adorando a Deus, louvando a Deus. Aproveite toda e qualquer oportunidade para orar. Oração é relacionamento com Deus, oração é a respiração da alma. Oração é aquilo que nos fortalece, é aquilo que nos edifica. Oração nos faz bem. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E quando o assunto é colocar diante de Deus as nossas necessidades, crendo que Ele é aquele que cuida de nós, precisamos ter sabedoria no pedir. E essa sabedoria no pedir, sabedoria no falar com Deus, faz com que nós precisemos conhecer o contexto do que estamos passando. Eu preciso entender o contexto do que eu estou passando. Uma prova é diferente de uma luta. Uma provação é algo que vem independentemente de mim. A provação simplesmente veio, ela, como diz o próprio nome, é para me provar a minha fé. Então, de repente, vai tudo muito bem na nossa ótica humana, mas aí Deus está interessado em nos promover, Deus está interessado em nos aprovar. Então Ele vai nos submeter a um tipo de prova. Quando nós oramos na provação, nós oramos pedindo de Deus vitória. Porque se uma provação provém de Deus, quem coloca o ponto final é Deus. Isso aconteceu, por exemplo, com Jó. Deus provou Jó. Jó vai viver todo um tempo de provação. E por fim diz a Bíblia que quando ele orava pelos seus amigos, mudou Deus a sorte de Jó. Quem mudou foi Deus. Quem fez foi Deus. Quem agiu foi Deus. Quem deu a vitória foi Deus. Então tem coisas que vão vir porque Deus vai fazer. Deus vai dar a vitória. Deus vai abrir a porta. Deus vai providenciar a bênção. Agora, se eu estou enfrentando uma luta, e a grande diferença entre a luta e a prova é que a luta ela é consequência de uma escolha, consequência de uma palavra, consequência de uma decisão, consequência de uma atitude, consequência de um caminho que eu escolhi, consequência de um lugar para onde eu fui, consequência de uma situação na qual eu me envolvi. Isso é luta. Quanto mais sábio eu me torno, menos luta eu vou enfrentar na vida. A gente sempre vai ter provações. A gente sempre vai enfrentar as tentações. De tentação ninguém fica livre, tentação a gente vence no Senhor. Jesus disse, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não é nos livra da tentação, é nos livra do mal. Deus não livra ninguém da tentação, a tentação se faz necessária, porque há um propósito nela. Assim como o ouro é apurado no fogo, nós também somos apurados nas provas, nas tentações. Se faz necessário que enfrentemos algo do tipo, circunstâncias que vão provar a nossa fé. Não se engane, esse tempo de crise, esse tempo de pandemia, esse tempo que nós estamos enfrentando hoje, diariamente a nossa fé está sendo provada. Diariamente a gente tem que decidir aonde vamos colocar a nossa fé. Se a nossa esperança está no que é humano ou se nós esperamos no Senhor que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome de Jesus. Deposite em Deus a sua confiança, deposite em Deus a sua esperança. Mas e se eu estou enfrentando uma luta? Se eu estou enfrentando uma situação na qual eu mesmo me meti? Não adianta eu querer orar, Deus fala, Deus me dá vitória, Deus age por mim, Deus muda minha sorte, Deus faz isso. Eu ministrei um dia desses e dizia que aonde Deus me deu autoridade, Ele não vai agir no meu lugar, mas Ele vai usar a autoridade que Ele me deu, quando eu agir. Tem coisas que eu tenho que fazer. E começa na oração. Então numa luta eu não oro a Deus dizendo, oh Deus faz. Não, eu oro a Deus dizendo, Deus me dá sabedoria, me dá força
me dá estratégia, me dá graça. Porque Deus não vai entrar nessa situação e dar vitória no meu lugar, mas Ele vai me abençoar para que eu obtenha a vitória. Veja Davi diante do Golias. Se Deus quisesse, Deus soprava do céu, e Golias caía. Deus tirava da tomada, e Golias morria. Se Deus quisesse, Ele fazia. Mas há um propósito, Deus quer fazer algo na vida de Davi. Então Davi vê a situação do incircunciso filisteu e diz: eu vou lutar, presta atenção, Golias não chamou pelo nome dele. Foi Davi que se propôs para a peleja. Davi que caçou a luta. Não adianta eu caçar a luta e querer que Deus desce e resolve no meu lugar. Espera aí, eu cacei a luta, agora eu vou ter que tirar a pedra. Eu cacei a luta, eu vou ter que usar das minhas ferramentas. Eu cacei a luta, eu vou ter que agir. E você vai ver Davi girando a sua funda para soltar a pedra na testa do gigante. O que não significa dizer que Deus não estivesse com ele, muito pelo contrário. Porque Deus é tão bom que apesar de nós, Ele nos abençoa. Davi jogou a pedra na cabeça do gigante. Agora, humanamente falando, uma pedra para bater na fronte dele, ele estando com armadura, capacete e tal, só havia um espaço aqui, para aquela pedra pegar. Uma pedra desse tamanho não era suficientemente forte para derrubar um camarada de 3 metros de altura por 1 metro de largura. Com o treinamento militar que Golias tinha, uma pedra não era suficiente. O que derrubou o Golias não foi a pedra, mas Golias não teria caído se Davi não tivesse atirado a pedra. Quem está me entendendo aí, diga amém. Então Deus vai fazer no que nós estamos fazendo. Tem 2 coisas distintas. Uma é quando Deus faz, você está dormindo e Deus está fazendo, irmão. Você não está nem vendo e Deus está fazendo. Você não está sentindo e Deus está fazendo. Você nem ficou sabendo e Deus está fazendo. Quantos livramentos de morte Deus já te deu, você nem ficou sabendo. Quantas vezes Deus te abençoou, você nem percebeu. Quantas coisas Deus já fez pela sua vida enquanto você dormia e Deus trabalhando em teu favor, porque Ele é um Deus de coisas extraordinárias. A Bíblia diz que Ele dá os seus, até no sono Deus nos dá. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, existem aqueles outros momentos que Deus vai fazer em cima daquilo que nós fazemos. Davi jogou a pedra, aí junto com a pedra foi a mão do poderoso. Quando a pedra bateu aqui, a mão do poderoso bateu aqui. Porque o historiador diz que Golias caiu para frente, ele não caiu para trás. Se fosse a pedra, ele teria caído para trás, porque isso é física, ação e reação. Se você bater em qualquer corpo daqui para lá, o corpo que recebeu o golpe vai daqui para lá. Ele não vai de lá para cá. Só que quando o Davi bate a pedra, o impacto era para fazer com que Golias fosse para trás. Só que o que o derruba é a mão do poderoso. E a pedra bate. A hora que ele sente a pedra, a hora que ele pensou em rir da pedrada, e repetir a frase que ele disse lá atrás: acaso sou eu o cachorro para que tu venhas contra mim com pau e pedra na mão? A hora que ele pensou, ele sente um golpe na cerviz. Sabe o que é cerviz? Cerviz fica aqui na nuca aqui, essa parte dura da nuca aqui, A Bíblia diz, né, um dia Deus falou para o povo: o meu povo é um povo de dura cerviz, é um povo que não abaixa a cabeça. Uma geração de Israel que era uma geração dura, coração duro, recebe a repreensão. Deus está falando e está assim. Porque tem gente, irmão, que está mais amassado do que batata quando a mulher vai fazer purê. Ou o homem, né, o chefe de cozinha, o cozinheiro, tanto faz. Porque tem uns homens aí que cozinham também. Eu só não cozinho porque eu não sei. Mas vou aprender para fazer uns pratos para você, viu, amor? Pode deixar. Está mais amassado do que a batata que depois de cozida põe naquele amassador e a pessoa aperta assim, aí sai só pelos aqueles furinhos assim, para fazer o purê. E o narizinho, trouxa. Besta. Rapaz, está pisoteado e o nariz não abaixa. Está no vale e a nareba lá em cima.
Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele vos exaltará, irmão. Dura cerviz, igual Golias, dura cerviz. Aí Deus chega e dá um tapão na cerviz dele, na nuca, pá! E o cidadão caiu duro para frente. No ponto para Davi lá e arrancar a cabeça dele. Que Deus não matou o gigante, Deus derrubou. Então preste atenção. Deus vai agir em cima da sua ação. Deus vai fazer em cima do que você está fazendo. Deus vai criar circunstâncias para você fazer. Como fez diante de Davi. Joga a pedra, jogou, Deus derrubou. Agora arranca a cabeça dele. Deus não mandou anjo para tirar a cabeça de Golias. Deus não desceu do céu. Davi teve que fazê-lo. Então pega essa palavra. Entenda esses princípios. Na prática da sua vida, inclusive na oração. Então saiba que às vezes você vai orar dizendo, Deus me dá vitória. E outras vezes você vai orar dizendo, Deus me fortaleça. De repente você está pedindo vitória e a vitória não veio. Você fala, poxa, Deus não responde minha oração. Claro, você está orando errado. A oração que você devia estar fazendo é, Deus me dá força, Deus me fortalece, Deus me faz forte, Deus me faz forte, Deus me fortalece, Deus me dá força. Porque quando você ora certo, nesse caso, se esse é o caso certo, no final você vai dizer, igual o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não me faltou força para prevalecer. Então às vezes alguém diz assim, Deus me livra da crise. E Deus está dizendo, não vou te livrar da crise, eu vou te livrar na crise. Não vou te livrar na crise, eu vou te fazer triunfar em meio a ela. E é o que Deus está fazendo conosco nessa geração. Você vai continuar triunfando em tempos de crise. Porque, irmão, eu sei que você já sabe, mas nunca é demais dizer, o céu nunca está em crise. O céu nunca viu escassez. Bendito seja o nome do Senhor. O dia que Deus resolve fechar o céu, não é porque falta no céu, é porque está faltando na terra a condição de receber. E se Deus mandar, estraga o que está aqui. Então quando Deus decide fechar, quando Deus decide não falar, quando Deus decide não responder, não é porque o céu está em caos, o céu está em crise. Deus nunca está em crise. Deus não está de quarentena. Nós podemos estar passando por toda e qualquer situação, mas a mão poderosa do Senhor continua estendida, os ouvidos do Senhor continuam abertos, os olhos do Senhor continuam contemplando todas as coisas, e o propósito de Deus permanece intacto. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. É por isso que precisamos ser movidos por propósito, não por circunstâncias. Bendito seja Deus. E assim nós vamos triunfando, porque nenhuma crise dura para sempre. Triunfar em tempos de crise é suportar os momentos de adversidade e obter vitória apesar de qualquer luta ou tribulação. Nós estamos utilizando como pano de fundo para essa palavra a parábola dos talentos, que é relatada lá em Mateus 25. Lá conta-se a parábola das virgens loucas e das virgens prudentes, e logo depois o Senhor inicia a parábola seguinte dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que, tendo saído da terra, deu 5 talentos para um de seus servos. Chamou os seus servos, deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para um terceiro servo. E a respeito dessa parábola nós temos observado a palavra de Deus, aprendemos algumas coisas ao longo desses dias, e chegamos às chaves, aos princípios que precisamos aprender e colocar em prática a fim de podermos servir ao Senhor com sabedoria e fidelidade e obter um destino glorioso em Deus. Nós falamos sobre relevância. Aquele homem chamou os seus servos. Falamos sobre servir, sobre relevância. Nós falamos sobre capacidade ou capacitação. O texto diz, e ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Fica muito complicado você querer receber de Deus mais do que você suporta. Em cima do que eu já falei aqui sobre sabedoria de oração. Então pega essa e coloca mais essa em prática na vida. Vamos praticar a palavra de Deus. Tem hora que ao invés de eu pedir Deus me dá, eu preciso pedir Deus me capacita.
Porque tem gente dizendo, Deus me dá e não recebe. Por quê? Porque não tem capacidade para administrar, para receber, não tem estrutura, não suporta. Quem suporta mais, recebe mais. Em todos os aspectos. Inclusive emocionalmente, por isso a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros. Eu não suporto a fulana, por isso você recebe pouco. Eu não suporto, por isso não recebe. Porque quem suporta mais, recebe mais, em todas as áreas. Não, eu não suporto, se meu patrão falar comigo desse jeito, eu não suporto. É por isso que recebe pouco. Porque quem suporta mais, recebe mais, é um processo. E nem sempre a sua vitória vai vir do lugar que você está agora. Porque existem lugares que são apenas transitórios. Eles só servem de pontes na sua vida. Deus tem um propósito na vida de José. O propósito na vida de José não se chamava casa de Potifar. Mas ele teve que passar pela casa de Potifar. Deus tem um propósito na vida de José. O propósito de Deus não se chamava calabouço da prisão de Faraó. Mas ele teve que passar pela prisão de Faraó. São etapas do processo. E todas essas etapas ao longo do processo, do trabalhar de Deus na vida de José, vão cooperar para levar José ao ápice do propósito. Quando o copeiro está diante de Faraó e diz, há um hebreu especialista. Você tem capacidade ou não? Você é bom ou não é? Você sabe ou você não sabe? Quais são suas habilidades? Olha o que vai colocar José diante de Faraó. Tem um hebreu especialista em sonhos. Tem gente que quer uma grande oportunidade, mas não é especialista em nada. Ele é medíocre e quer viver algo extraordinário. Coisas extraordinárias todo mundo quer. O que ninguém quer é ser uma pessoa extraordinária. Pague o preço do extraordinário, irmão. Espera aí, como é que eu vou me encher de algo se eu não busco na fonte aquilo do qual eu quero ser cheio? Todo o processo que José enfrentou cooperou para transformá-lo no que disse o copeiro: especialista, entendedor. Aí o faraó tinha chamado os sábios, os sacerdotes, os profetas, todos os homens que ele, faraó, achava que eram entendidos no assunto. Ninguém no Egito soube discernir o sonho que deixou faraó sem dormir, preocupado, atribulado. Deus fez faraó sonhar. Deus criou uma circunstância. Deus criou uma oportunidade. Preste atenção. Deus é poderoso para criar uma oportunidade e colocar você diante de alguém grande. Quando eu digo grande em termos de posse, grande em termos de chave, grande em termos de conquista, grande em termos de oportunidade. Como é que Deus ia cumprir na vida de José o que ele prometeu, se ele não colocasse José diante de faraó, a fim de dar graças a José diante daquele homem? Para que aquele homem pudesse dizer a ele: só eu no trono, viu? Depois de mim, ninguém mais é maior do que você. Nem minha mulher, nem meus filhos, nem ninguém. Governa. E faraó deu carta branca para ele governar. Como é que isso vai acontecer? Agora entenda, irmão, José estava dormindo na pedra, meu filho. Você acha que Deus não pode tirar você da situação que você está? José estava dormindo na pedra fria. Não, mas é porque José, olha só também, né? Porque José era grande já. José estava preso, era prisioneiro. Qualquer hora se desse uma louca no faraó e dissesse: vou fazer uma festa aí, manda matar um e soltar outro. Se ele escolhesse matar José, só Deus para livrar. Mas foi o que ele fez com o padeiro e com o copeiro. No dia das comemorações dele, dos anos dele, falou: vamos fazer um negócio aqui. Mata um e liberta outro. Matou o padeiro, libertou o copeiro. Do jeitinho que José discerniu os sonhos daquele homem na prisão. 2 anos se passaram.
Por que que quando José disse para o copeiro assim, ó, lembra-te de mim, viu? José disse para o copeiro, lembra-te de mim quando chegares diante de Faraó. Irmão, passou 2 anos. Deixa eu lhe falar um negócio extraordinário. Talvez alguém já leu a respeito disso. Isso é princípio bíblico, mas também está em algumas literaturas por aí. Às vezes você faz um favor para alguém. E quando você faz o favor, geralmente a pessoa que recebeu o favor vai fazer o quê? Muito obrigado, viu? Oh, muito obrigado, rapaz, você salvou minha pele e tal. Quase sempre a gente responde o quê? Não, não foi nada. Sério. Foi nada não, que é isso? Não, rapaz, eu não tenho como te pagar, viu? Não, o que é isso? Isso não foi nada. Sossega, está tranquilo. Isso não foi nada. Vou dizer mais uma vez, isso não foi nada. Isso é um erro. Para de falar isso a partir de hoje. Se não te custou dinheiro, te custou tempo, te custou energia, te custou alguma coisa. Se te custou alguma coisa, pare de dizer isso não foi nada. Você não precisa cobrar dinheiro. Até porque uma oportunidade pode valer muito mais que dinheiro. José não disse para o padeiro, não, tranquilo, isso não foi nada. Não, senhor. Ele disse, lembra de mim, viu, quando chegar diante de Faraó. Se você faz um favor para alguém, especialmente um grande favor para alguém, a pessoa te agradece. Ao invés de você dizer isso não foi nada, troque o isso não foi nada por eu sei que você faria a mesma coisa por mim. É assim que você diz. Eu tenho mudado meus hábitos. Vira e mexe a gente faz uns favor para alguém. A gente que é pastor, vira e mexe socorre alguém por aí. Antigamente eu dizia, não foi nada não. Quando você for orar, ore por nós. E no máximo comprometia a pessoa na oração. Sabe-se lá se ora? Vai que nem é crente que ora, rapaz. Não, isso não foi nada. Mudei. A partir do dia que eu entendi isso, não é isso não foi nada. Eu sei que você faria a mesma coisa por mim. Porque quando você diz isso, você está plantando no coração daquela pessoa há uma dívida. Se eu precisar de você lá na frente, pastor, mas aí a gente não tem que fazer as coisas com a mão e esconde a outra. Nesse assunto, onde é que está escrito? Se você fez uma caridade, é diferente. Na hora de fazer caridade, no exercício da caridade. Então você faz, entregou, acabou. Está fazendo um favor para um amigo, um favor para um irmão, um favor para um desconhecido, um favor para qualquer pessoa. Está prestando uma gentileza, fez algo por alguém. Eu sei que você faria a mesma coisa por mim. Quantos entenderam isso? Diga amém. Você pode usar esse mesmo princípio com outras palavras. José, ao invés de dizer, eu sei que você faria a mesma coisa por mim, ele disse, lembra-te de mim quando chegares diante de Faraó. Você pode trocar, mas usar o mesmo princípio e dizer, não, eu tenho certeza que quando eu precisar de você, você vai me retribuir o favor. Porque na vida a gente precisa construir relacionamento. Tem lugares que só o dinheiro te leva, mas tem lugares que nem o dinheiro te leva. Eu estou falando na ótica humana, não é? Não estou envolvendo Deus no assunto, humanamente falando. Tem lugar que se você não tiver dinheiro, você não vai. Eu quero ir para Bora Bora. Bora. Às vezes tem gente aqui que ficou assim, onde é que fica? Não sabe nem onde fica. Tá, deixa eu popularizar. Eu quero ir para as Bahamas. Já conhece, né? Bahamas. Como é que você vai para lá sem dinheiro, irmão? Não chega lá. Eu quero ficar hospedado num hotel luxuoso, all inclusive. Como é que você vai sem dinheiro? Eu quero fazer um tour, uma viagem pela Terra Santa, andar onde Jesus andou, conhecer Jerusalém. Eu quero aproveitar nessa viagem, fazer uma extensão pela Europa, passar por Paris, Roma, conhecer a Torre Eiffel, conhecer o Coliseu. Não, e na volta, para terminar, quero dar uma passada por Dubai.
Quero ir naquele prédio mais alto do mundo. Conhecer aquele lugar que era só deserto. E os homens, com a inteligência que Deus deu, construíram aquela cidade magnífica. Como é que você vai sem dinheiro, irmão? Se não for o dinheiro seu, tem que ser o dinheiro de alguém. Aí, quando a gente não tem dinheiro, o que a gente faz? Tem gente aqui que já sabe, que eu já falei isso aqui. Quando a gente não tem dinheiro, o que a gente faz? Hã? Aí, irmã, é por isso que você vai ter muito, viu? Você vai ter muito. Quem mais quer ter muito aí? Porque quem não quer, irmão, fica só para mim e para a Patrícia, viu? Se você não quer, que Deus tire de você e dê para nós, então. Ah, misericórdia, pastor, Deus faz isso? Faz, Ele fez com aquele que recebeu um talento e escondeu o talento que ele recebeu. Fez ou não fez? Você está achando que é dozinha, peninha? Aparta de mim, não te conheço. Vai para fora. Não, o assunto é sério. Eu preciso receber a palavra e guardar a palavra, praticar a palavra. Isso é princípio de sabedoria. Então é relacionamento. Tem lugares que só o dinheiro te leva. E se não for seu, tem que ser o de outro. Aí quando a gente não tem dinheiro, o que a gente tem que fazer? Ser amigo de quem tem dinheiro. Aí já diz alguém que melhor do que ter dinheiro é ser amigo de quem tem. Melhor do que ser empresário é ser a mulher do empresário. Eu não sei, isso é bem assim. Mas as pessoas dizem. Agora, o fato é network, relacionamento. Não é só, esse copeiro aqui não pode fazer nada por mim. Lembra de mim, viu? Quando você chegar diante de Faraó. Não. Ô, irmão, quanto é que foi aí? Ô, rapaz, você não precisa me pagar. Não vira. Não, irmão, não foi nada. Ô, irmão, quanto é que foi aí? Você me ajudou aqui, veio me ajudar. Rapaz, carregou comigo a mudança o dia inteiro, subindo essa escada aqui. Quanto é que foi? Trouxa. Aqui, ó. Rapaz, eu já pintei casa. Um dia o irmão me chamou para pintar, ajudar ele a pintar a casa. Quando eu cheguei lá, ele inventou um negócio, disse que tinha sair. Rapaz, eu pintei a casa do homem por lá de dentro, sozinho, todinha a casa. Fiz com muito amor, com muita alegria. Deus nos prosperou, etc e tal. Aí quando estava terminando, ele chegou e falou: ô pastor, rapaz, que bênção. Eu era pastor dele. Quanto é que foi, pastor? Aí o trouxa: não foi nada. Ué, pastor, você ia cobrar? Claro que não. Mas na época eu não sabia o que eu sei hoje. Se eu soubesse, eu teria dito para ele, eu teria dito, ao invés de dizer não foi nada, eu teria dito: ô meu irmão, você não precisa me pagar em dinheiro. Mas se um dia eu precisar de você, eu vou contar com você. Sei que você faria a mesma coisa por mim. E assim a gente constrói situações, para que se um dia eu precisar recorrer ao meu Eliseu e dizer: tem misericórdia de mim, porque os credores vêm e querem levar meus filhos como escravo, Eliseu não vai tirar dinheiro do bolso e me dar. Eliseu vai olhar para mim e vai dizer: o que é que tu tem em casa? Eu não tenho nada senão um pouquinho de azeite. E ele vai dizer: então vai, toma vasilhas emprestadas, muitas e não poucas. Vou pegar vasilha com quem, irmão? A Bíblia responde, diz que aquela mulher foi na vizinhança dela e tomou vasilhas emprestadas, todas quanto ela pôde pegar. Network, relacionamento. Aí eu vou bater na porta do fulano, que um dia eu fiz um favor para ele. E eu disse: não, quando eu precisar de você, tem certeza que você faria a mesma coisa por mim? Aí eu chego lá e disse: ô meu irmão, tudo bem? Estou precisando de uma vasilha emprestada. Ô pastor, na hora. Porque dentro dele tem um sentimento de reciprocidade. Você pode chamar de dívida de gratidão. Eu prefiro chamar sentimento de reciprocidade. Isso é inerente à natureza humana. Sempre que você dá algo para alguém, agrada alguém, faz o bem para alguém, automaticamente aquela pessoa pode não querer, ela pode não entender, mas o cérebro dela automaticamente já processou: eu preciso retribuir para ele. Aí a gente vem e diz assim: não precisa não, não foi nada. Aí eu disse para o cérebro daquela pessoa: pronto, você já pagou. E a pessoa vai embora.
Está entendendo? Ah, Jesus é bom, hein? Por isso que alguém diz que o que você não tem é porque você não sabe. Imagine aonde você pode chegar se você investir na sua capacitação. Levante aí uma das suas mãos comigo e diga: eu preciso me capacitar mais. Eu preciso me desenvolver mais. É isso em todas as áreas. Nós falamos também sobre o fazer acontecer, o começar agora. Vamos aproveitar o embalo? A gente ficou tanto tempo ministrando aqui sem ter público na igreja, Cristiano, falando só com as pessoas pela transmissão. Vou aproveitar vocês que estão aqui hoje. Quem está em casa, se quiser, pode fazer a mesma coisa. Quem está nos acompanhando pela internet, levante uma das suas mãos comigo e diga assim: eu estou pronto o suficiente para começar agora. Só vocês, bem forte. 1, 2, 3 e... Quem está acompanhando pela internet, escreve aí nos comentários. Manifesta, você precisa verbalizar. Põe para fora, põe para fora. Ah, mas precisa... Até Deus, irmão. Quando Deus estabelece um princípio, até Ele vai respeitar os princípios que Ele já estabeleceu. E Deus estabeleceu um princípio para criar as coisas. Por isso que lá em Gênesis a Bíblia diz que: e disse Deus, haja. Não disse, e Deus pensou. Não disse, e Deus quis. E Deus desejou. É claro que Deus pensou, Deus quis, Deus desejou, mas Ele precisou dizer. Então tem coisa que enquanto você está só pensando, só desejando, só almejando, mas você não fala, você tem que verbalizar. Não é só falar da boca para fora. Isso aqui é só um exercício para que você entenda e aprenda que aquilo que você gere na oração, gere na fé, você precisa trazer para fora. Você precisa trazer ao ambiente, você precisa trazer ao universo, você precisa trazer à natureza. Deus disse: haja luz, e houve luz. Quando a terra estava feita, Deus falou com a natureza, falou com a terra, e disse Deus que cresça os animais, e a terra deu os animais que caminham na terra. Deus falou com a natureza, falou com a água, e disse Deus: haja peixes, seres que habitam nas águas. E a Bíblia diz: e as águas produziram os seres viventes das águas. E disse Deus: e que haja aves no céu, e o firmamento produziu as aves que voam no céu. Você tem que aprender a gerar na oração, a gerar na fé, a gerar no Espírito, a gerar em Deus, a gerar algo dentro de você. E quando chegar a hora, você vai trazer para fora pelo poder da palavra que Deus te deu. Então vamos exercitar isso aqui agora mais uma vez. Levante aí uma das suas mãos comigo para o céu, e bem forte. Eu vou falar primeiro e depois vocês repetem. Você vai dizer: eu estou pronto o suficiente para começar agora. Só vocês. 1, 2, 3 e... Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Não precisa encostar, mas fala para quem está perto de você ouvir. Diga assim para essa pessoa: para de dar desculpas, hein? Comece agora, pare de procurar justificativa para não fazer e encontre os motivos certos para fazer. Ah, mas eu não sei. Comece com o que você já sabe. Ah, mas eu não tenho isso ainda. Comece com o que você já tem. Ah, mas eu não posso isso ainda. Começa com o que você já pode. Você está pronto o suficiente para começar agora. Comece a partir do que você já tem, do que você já pode, do que você já sabe. Bendito seja o nome de Jesus. E quando chegamos no quarto domingo, como nós não ministramos domingo passado, eu estou fazendo um paralelo, uma ponte. Aí chegamos na quarta ministração, e eu falei sobre o poder das decisões. Vamos começar, ok. Estou pronto para começar agora. Eu comecei, dei o passo mais difícil, que é o primeiro passo. Comecei. Iniciei. Estou andando, estou caminhando, mas aí eu me vejo diante de desafios, e eu preciso tomar decisões, e eu preciso fazer escolhas. E aqui entra o poder das decisões. A Bíblia diz que o que recebeu um talento foi e cavou na terra. Ele começou, porque o que recebeu 5 está escrito que ele saiu apressadamente.
e negociou. O que recebeu 2, saiu e negociou. E o que recebeu 1, também saiu. Ele começou, mas tomou a decisão errada. Ao invés dele negociar, ele enterrou. Então nós precisamos trabalhar duro, mas trabalhar certo. Trabalhar rápido, se possível, mas trabalhar certo. Por isso, eu disse aqui, naquela oportunidade, repito. Sempre que precisa, trabalhe duro. De preferência, trabalhe rápido. Mas em todo tempo, trabalhe certo. O que vai te levar mais longe não é o trabalho mais difícil, é o trabalho certo. É a decisão certa. O mais importante não é o que você tem, mas é o que você faz com o que você tem. Mais importante não é o que te aconteceu, mas é o que você faz com o que te aconteceu. Então perceba, não é sobre recursos, mas sim sobre escolhas. Eu só tenho um talento, então vou enterrar. O que recebeu 5 negociou, agora ele tem 10. E eu só recebi 1, só me deram 1. E fez a escolha errada. Mas meu pai não me deu uma faculdade. Eu nasci em família pobre. Sofri preconceito a vida inteira porque eu sou negro. Eu poderia estar em lugares muito melhores, mas por causa da minha aparência, por causa do meu cabelo, promoveram o outro e não eu. Eu posso passar o resto da minha vida me vitimizando. Eu posso passar o resto da minha vida culpando o sistema. E eu não estou dizendo que não há problema no sistema, mas o problema é do sistema, não é meu. Eu pego o problema para mim se eu quiser. Mas é que quando eu tinha 13 anos, eu fui abusada. Fui violentada. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos há alguns anos atrás, chegou à conclusão de que 68% das mulheres norte-americanas já sofreram algum tipo de abuso na infância ou adolescência. Algum tipo de abuso, nem que fosse com palavras. 7 em cada 10 mulheres, isso é muita coisa. Esses dias saiu no noticiário aqui, camarada com 60 e poucos anos, foi preso, abusando da enteada de 12 anos. 12 anos. Aqui no Brasil. Se eu não me engano, em São Paulo, não me recordo bem onde foi. Interior de São Paulo. Mas isso acontece todo dia. Agora na pandemia, a violência contra a mulher aumentou 22%. Aí essa violência se estende às crianças. Tempo atrás, uma menininha de, não me recordo, 8 ou 9 anos, teve que pular o muro para pedir ajuda, porque a mãe estava apanhando do marido. Vivemos num mundo onde o coração das pessoas está doente. E tragédias acontecem todos os dias, infelizmente. Por conta desse estado deturpado do ser humano, ausente de Deus, vazio de Deus. E eu aproveito para dizer a qualquer pessoa que me escuta, você que está aqui presencialmente, quem está pela internet, e aliás eu te peço, multiplica esse discurso, compartilhe esse discurso. Violência é caso de polícia. Nada justifica violência de qualquer natureza. Em relação à mulher, em relação ao homem, em relação à criança, especialmente se praticada contra alguém indefeso. Além de violência, é abuso. Crime contra o indefeso. É caso de polícia. Então não sofra violência calada, não sofra violência calado.
Não aceite seu marido espancar o filho quando ele vai corrigir e acha que está normal. Porque a Bíblia manda corrigir o filho com vara, não manda espancar. Não manda arrebentar com a menina, com o menino. Violência é caso de polícia. Nada justifica. Como nada justifica mulher que avança em homem. Alguém já disse que numa mulher não se bate nem com a flor. Compartilhe dessa ideia. Agora preciso dizer a algumas mulheres da nossa geração. Se coloque no seu devido lugar. Você é mulher, tu não é macho não. Tem mulher que acha que tem hora que baixa um espírito de demônio macho na vida dela e quer encarar homem. Tem umas aí, verdade, que tem 2 vezes o tamanho do marido, tem 2 vezes o tamanho do macho que tem. Coitado do macho dela. Porque se ela arrumar o braço na orelha dele, quebra o pescoço do cidadão. De tão forte que a mulher é. Os camaradas têm que piar fininho, sim senhora. Pi, 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 pi. Agora tem umas mulheres que não tem tamanho de gente, é uns gravetinhos, rapaz. Quer avançar em homem. E se a mulher avança no homem, é sinal que o homem também não vai ter estrutura. Ah, pastor, justifica? É claro que não! Mas fica a dica, fica a deixa. Agora, pastor, e como é que eu faço? Eu saí dessa situação, não vivo mais isso. Aconteceu no meu passado, mas até hoje me incomoda, até hoje me machuca. De uma forma ou de outra, isso precisa ser ressignificado dentro de você. Seja emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Existem técnicas, existem princípios, assim como existem especialistas no assunto, para tratar das emoções, para tratar da alma. E muitas dessas coisas a gente consegue resolver em Deus, na palavra. Algumas delas talvez a gente não consiga. Se você tem um pastor que entende do assunto, uma pastora que entende do assunto, e pode te ajudar no assunto, isso é bênção. Busque esse auxílio. Você que congrega comigo, você enxerga isso em nós? Se você passou, está passando por algo assim, você enxerga que a pastora Andriele, ou eu, ou ambos, temos condições de te ajudar nesse assunto? Porque tem coisa que a oração resolve sozinha, só com oração. Mas tem coisa que a gente precisa orar, mas precisa agir. E se for algo que eu, enquanto seu pastor, não puder te auxiliar, vou te indicar o caminho. Procure um tratamento assim, irmão. Procure um tratamento assim, minha irmã. Mas não desperdice a sua alma. Mas não desperdice a sua vida. Às vezes é uma questão simples. E numa conversa, numa sessão, a gente consegue ajudar a pessoa a ressignificar aquele sentimento. A ter uma perspectiva diferente a respeito daquela emoção. A enxergar aquilo de outra forma. E vamos orar junto, e vamos louvar junto, e vamos buscar junto o Espírito Santo, para que Ele nos ajude. E se é algo que está além do auxílio pastoral e espiritual, a gente busca o auxílio onde ele se fizer necessário. Mas não pode ser desprezado. Por quê? Eu não posso passar o restante da minha vida refém do que me aconteceu e tornar isso a coisa mais importante. A questão é o que eu faço disso.
O que eu estou fazendo daquilo que fizeram comigo? A verdade é que a sua mente é só sua. E alguém só tem acesso a ela se você deixar. Você colocou para dentro. Ninguém entra dentro da sua cabeça se você não colocar para dentro. Um dia eu ministrei sobre intimidade e disse isso, replicando uma palavra que eu ouvi de um servo de Deus, um moço muito inteligente, chamado Márcio Michele. E aprendi isso com ele. Que intimidade é quando você dá a chave das suas emoções a outra pessoa. Eu disse isso para minha esposa hoje: você tem a chave das minhas emoções. Porque nós somos íntimos. Aqui na terra, nasci de homem e mulher, de carne e osso. Ninguém tem tanta intimidade comigo quanto ela. Ela tem a chave das minhas emoções. Algumas outras pessoas também têm chaves de alguns cômodos do meu estado emocional. Isso é normal, é assim com todo mundo. Mas o chaveiro sou eu. Se alguém tem a chave é porque eu as dei. E do jeito que eu dei eu posso tomar, ou posso mudar a fechadura. Porque não adianta alguém ter uma chave, e se eu for lá e trocar a fechadura, ele vem e ele não acessa mais. Não vou viver o resto da minha vida me vitimizando, não vou viver o resto da minha vida me justificando, não vou viver o resto da minha vida reclamando. Não, meus pais foram bons o suficiente. Minha mãe foi boa o suficiente, meu pai foi bom o suficiente, minha família foi boa o suficiente, minha infância foi boa o suficiente. Eu gosto muito de um ditado do Goiás antigo, que dizia assim, ó: o que não te mata, te fortalece. Se você está vivo, para de justificar, de dar desculpa e de se vitimizar, e aprenda a olhar no olho e enfrentar o seu adversário, e dizer: incircunciso filisteu, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, e aonde eu precisar recorrer, as ferramentas que eu precisar obter, eu vou desenvolver, mas eu vou vencer, em nome de Jesus, porque em Cristo eu sou mais do que vencedor. E não é um trauma que vai me vencer, não é o mal que praticaram contra mim que vai tornar a minha vida um fracasso. Não é porque um dia me fizeram chorar que eu vou chorar a minha vida inteira. Não é porque um dia me fecharam uma porta que eu vou dar com a cara na porta a vida inteira. Está na hora de você assumir o controle da sua mente, está na hora de você assumir o controle das suas emoções, está na hora de você entender que existe um Deus no céu que te ama, e Ele já colocou aí dentro de você todos os recursos necessários para você triunfar, para você avançar, para você vencer. Então, em nome de Jesus, olha para o alto, levanta a cabeça. Fique de pé comigo, por favor, em nome de Jesus. Eleva os meus olhos para os montes, porque às vezes o que a gente precisa fazer é só olhar para cima. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Porque o que define os seus resultados não é a quantidade de recursos que você tem, mas sim o que você decide fazer com os recursos que você recebeu. Não são as suas circunstâncias, mas são as suas decisões. Se diz, alguém me perguntou: tá, pastor, mas e quando a gente não sabe qual é a decisão certa a tomar? O que a gente faz? Como tomar a decisão certa quando a gente não sabe ao certo o que fazer? Aí eu peguei um papel e escrevi algumas coisas e dei para a pessoa.
e quero compartilhar isso aqui com você. Antes de tomar decisões importantes na sua vida. O que fazer quando a gente não sabe o que fazer? Antes de tomar decisões importantes. Primeiro, ore. Talvez na oração você vai obter a resposta, talvez não. Talvez na oração não venha a resposta, mas da oração virá tranquilidade, calma, serenidade. Então, de qualquer forma, ore. Primeira coisa, ore. Pastor, como é que eu oro? Ore, rasgue seu coração diante de Deus e seja sincero para Ele. Você não está perguntando para mim o que eu faço quando eu não sei o que fazer? Pergunta para Deus. Deus, eu preciso tomar uma decisão importante, não sei o que eu faço, não sei qual caminho seguir, não sei qual decisão tomar, me ajuda. Se o Senhor quiser e puder, me responde, me dá a resposta. Mas se o Senhor não for me dar, me mostra, cria uma circunstância, me ajuda. Acalma o meu coração, que seja. Me dá sabedoria para discernir, me dá autoridade para agir. Me dá inteligência para fazer. Mas antes de qualquer coisa, ore. Segundo, procure orientação na palavra. Para várias das decisões importantes que um crente precisa tomar na vida, a palavra o orienta, através de princípios previamente estabelecidos. Às vezes alguém está quebrando cabeça a respeito de um assunto que a palavra de Deus já fala sobre aquele assunto. Então procure na palavra o fundamento. Um dia uma jovem chegou para mim e disse: pastor, não sei o que eu faço. Falei: o que foi, filha? Não, eu estou envolvida sentimentalmente com a pessoa. Falei: quantos anos você tem? 16. Eu falei: primeiro, você está muito nova. Mas tudo bem, eu te entendo. Quando eu casei com a minha esposa, ela tinha 17. Foi preciso dos pais autorizar. Ela esbugalhou os olhos. Eu falei: já percebi que você não pretende casar aos 17. Não. Então não devia estar pensando em namorar aos 16. Mas me conta mais da sua história. Conta, fala. Não, estou envolvido emocionalmente com uma pessoa. Da onde que é? Da igreja? Não, do colégio. Estou entendendo. Conhece a família dele? Não. Ele é de qual igreja? Qual denominação? Não, pastor, ele não é crente, é esse que é o problema. Ela já deu a resposta, né? Mas está toda embaraçada. Aí eu falei: tá, mas e qual que é o problema? Se é esse que é o problema. Não, mas é que eu estou gostando dele, ele de mim. Eu falei: qual que é a dúvida, qual que é a dificuldade nessa decisão aí? Mas se a gente gostar muito da pessoa, mesmo ele não sendo crente, eu sou crente, não pretendo me desviar dos caminhos do Senhor, quero ficar firme no Senhor, mas ele não é evangélico, eu posso namorar com ele? Eu falei: essa é a sua dúvida? Você está sofrendo por causa disso? Pastor. Eu falei: não. Vamos acabar com o sofrimento agora? Porque a gente não consegue acabar com a dor, mas com o sofrimento a gente acaba. Porque a dor é inevitável, o sofrimento é questão de escolha. Pegou? Você quer parar de sofrer? Quero. Aí eu abri, na verdade puxei no celular. Escrevi no celular o texto, aí apareceu o versículo, eu mostrei para ela. Eu falei: olha, a palavra de Deus diz assim: não vos ajunteis com jugo desigual. Que decisão você acha que você tem que tomar? Não, pastor. Aí eu repeti: não, a Bíblia que está dizendo: não vos ajunteis com jugo desigual. Que decisão você acha que você tem que tomar? Não, olhando aqui pela palavra, eu não deveria me envolver com ele. Falei: pronto, você já sabe a decisão que você tem que tomar. Mas eu gosto dele. Eu falei: agora, se você quiser tomar uma decisão diferente e continuar sofrendo por causa disso, o problema é todo seu. Certo é que ela não foi adiante naquela relação, e acredito eu que tomou a melhor das decisões. Se ela gosta do rapaz, o rapaz gosta dela,
Vamos afinar os discursos primeiro, não é? Vamos conhecer melhor primeiro. Vamos dar ao rapaz a oportunidade de conhecer o Deus que ela serve primeiro. Depois a gente vê o que acontece. Então procure orientação na palavra. Para terminar, busque conselhos. Então eu disse ore, eu disse busque orientação na palavra, e agora eu estou dizendo busque conselhos. Mas cuidado, não aceite críticas ou conselhos de quem nunca construiu nada. Não confunda opinião com conselho. Opinião qualquer pessoa pode dar, conselho não. Se você não entende do assunto, se você nunca viveu o assunto, se você não tem experiência no assunto, dê sua opinião, mas não dê conselho. Na minha opinião, é opinião. E quando é conselho, não. Eu acho que você tem que fazer isso, isso e isso. Se eu fosse você, eu faria isso. Não aconselho uma pessoa naquilo que você não entende. E principalmente, não aceite conselhos de quem não tem experiência na área. Como é que eu vou procurar? Estou passando uma dificuldade no casamento. Vou buscar conselho de alguém que nunca casou. Ou de alguém que casou, mas acabou divorciando. Não que não tenha experiência no casamento. Tem a experiência, mas não tem as chaves, não tem as soluções. E eu preciso de chaves, eu preciso de soluções. Só um exemplo. Quarto, modele. Se você está anotando bem, se não, está gravando? Está gravando. Depois o que te resta, porque talvez você está guardando a memória, talvez não. Eu disse ore, eu disse busque orientação na palavra, eu disse busque conselhos, e agora eu estou dizendo modele. O que é modelar? Se inspire, se espelhe em quem é referência no assunto. Procure descobrir e entender como ele fez. Extraia os princípios e aplique o que cabe em sua vida. O que você quer fazer? Eu quero fazer isso. Quem já fez? Quem fez bem feito? Quem é a maior autoridade no assunto? Então é ali que você modela o que você está buscando. Quinto, mentoria. Tenha um especialista que te instrua. Aqui não é conselho, aqui é instrução. Aqui é orientação. Aqui é correção. Aqui é ensino. Mentoria. Quando você puder, tenha um mentor na sua vida. Se você não pode ter de perto, presencialmente, tenha pela internet. Dependendo da área, do assunto, você consegue ter uma autoridade no assunto e você ter ali uma mentoria naquele assunto, nem que seja virtualmente. E sexto e último conselho que eu dei respondendo àquela pessoa que me perguntou o que fazer quando não se sabe o que fazer, eu disse no ponto de número 6, controle suas emoções. Cuidado para não agir na emoção quando você precisa agir com sabedoria. Controle as suas emoções. Alguém aqui já me escutou dizer, e eu repito, eu aprendi que decisões importantes eu preciso tomar depois de colocar a cabeça no travesseiro. Talvez eu já estou convicto do que fazer, eu já saiba o que vou fazer, já tenho a resposta na minha língua, mas eu digo para a pessoa assim, amanhã eu te falo, e eu vou dormir, para deixar a emoção assentar. Aí se quando o dia amanhecer, eu tiver com a mesma convicção, sem o calor da emoção, então eu sei qual caminho seguir. Não se deixe enganar pelas suas emoções. Domina sobre os teus desejos, ou eles dominarão sobre ti. Aqui eu termino por hoje, e no próximo encontro a gente entra no quinto tópico. E no quinto tópico eu vou falar sobre pensamentos. Eu nem entrei no assunto hoje, porque se não fizesse essa ponte, ficaria difícil da pessoa acompanhar o raciocínio. Mas se eu fosse você, eu não perdia o que vai ser ministrado no próximo domingo. Molde os seus pensamentos. Eu vou te ensinar a moldar os pensamentos. Seus resultados são consequências do seu comportamento, mas o seu comportamento é consequência do seu pensamento. Tem gente que muda o comportamento, só dura uma semana.
e desiste, fracassa. Não adianta mudar o comportamento, eu preciso mudar meu mapa mental, eu preciso mudar a minha mente. Por isso a Bíblia diz, renovai-vos pelo vosso entendimento. A mudança precisa ser lá dentro, porque quando a minha cabeça mudar, os meus comportamentos naturalmente me levarão a um resultado diferente. Falar é fácil, como é que faz isso? Domingo que vem, nesse mesmo bate-canal, tá certo? Nós vamos aprender como moldar os pensamentos.